boa noite. O programa Provocações desta noite está começando. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o Alex Araxetugud. Divide de palestra um pouco do que você passou. E de 4 anos para cá, realmente, eu decidi diabético, ele ficou cego, e aí ele foi fazer uma cirurgia para enxergar. E no Dia dos Pais, no dia 12 de agosto de 1993, nessa época a gente passou por um período muito difícil. Nós havíamos vendido as empresas, porque como meu pai não enxergava, ele na época falou assim, mas sete anos, eu tenho um irmão mais velho, né, que chama seu pai, e minha mãe em estado de coma, e aí nós vamos reerguer. Distante do centro comercial de São Paulo, onde a gente realmente e a gente montou essa loja. A loja no começo não foi bem, pouca experiência, né? E meu irmão me ajudando a reerguer. Ele ia noivar e ia casar. E a noiva dele morreu de leucemia. Eu consigo imaginar minha vida sem ter passado por tudo isso. Porque aí, quando a gente tomou esse golpe, lembrar, aí você lembra. Você fala, me fala. E aí a gente buraco, a gente não conseguiu. E
isso. E o mal veio junto com eles. E eu falo que ali ela muito enferma, muito doente. E eu pensei, eu falei, a nossa não pode terminar aqui. Tem uma história de um grande comunicador, eu acho que eu posso falar, é o Silvio Santos, né? Claro, e ele diz numa entrevista não, num programa, que ele perguntam para ele por que as coisas na vida dele tinham dado mais certo do que errado. E aí se a história tivesse acabado ali, que o mal teria vencido. Porque assim, tudo que eu todos os valores, antes de virar modinha, e para que os irmãos dela não contraíssem a doença. De dar o testemunho da minha história, não como uma história triste, mas para dizer para a pessoa, olha, eu não sou melhor do que você. Eu falo isso nas minhas palestras, isso eu aprendi com um grande comunicador amigo meu. E um dia eu pedi para ele, eu falei, eu posso usar isso? Ele falou, claro. E ele disse assim, eu estou é só por uma razão, tá? E eu sempre digo para as pessoas, legado não é o que você para de outras pessoas. E quando que foi que você Eu já estava desestruturada. É interessante, eu via que aquilo ali, a gente perder tudo, era o que três estranhos dentro de uma casa. Entendi. Sabe quando Para se unir. foi o motivo da gente ter vindo, e ela acolheu a minha mãe, meu irmão, e eu fiquei em São Paulo. É preciso você ter iniciativa, você se motivar, porém não é o suficiente. A minha palestra, como eu falei, chama De Migalhas a Milhões. E eu sempre começo minha palestra
motivação é igual banho. Pra mim, Alex, que Sim. imagina, igual o calor de Cuiabá. Os problemas, acabou. Né? Dizem que hoje é 5 anos. E se chegou à conclusão que 2 em cada empregos. Então, como 99% é transpiração. É muito, muito. Qualquer pessoa que venda para você uma história fácil, desconfie. Desconfio. Todos os problemas. Meu irmão, ele fala uma frase que ele as frases elas vão te ver, elas vão muitas vezes querer ter aquilo que você tem. E isso foi o nosso caminho. Planejamento. Saber quem você é. Lembra desse dedinho? Esse dedinho é da carteira de identidade, né? Esse aqui é da uma exatamente quem você é. E dizer quem é que quer ser. A gente não vai ter tempo, que é um programa, né, que é mais limitado de horário, mas eu também fui vítima de abuso sexual quando eu era criança. Eu luto contra a depressão desde os 5 anos de idade. Por conta disso? Não, eu não tenho produção de serotonina praticamente no cérebro. O meu objetivo é cuidar das pessoas que passaram por que eu passei. Bate-papo maravilhoso que nós estamos aqui. Dedicação. De acreditar. Quando uma criança tem câncer, ela tem uma CNT há 18 anos, fazendo parte da cura de crianças com câncer em Mato Atravesse ruas e avenidas somente na faixa.
as coisas que vocês vivem, Cuiabá e agora, né, levando palestra para diversos estados aí do nosso país. Limitantes, repetitivos ou negativos. 20% apenas dos nossos pensamentos eles são positivos, então ter uma de migalhas a eu digo que 3 coisas e persistência. 1 milhão. Em quanto tempo? 3 anos. De que forma? Sendo empresa pouco investimento, experiência da falência e a falência, a dor ensina mais do que o maior para quando nós reagimos ao processo de decisão, o seu cérebro ele sempre vai, o que eu vou fazer? Sofrer menos. E aí, quando eu pensei o seguinte, eu não pensava, eu fui contra esse pensamento que lavado, não tinha cozinhado, nunca lavado assim, um prato assim, minha mãe era aquela mãezona, sabe, que faz tudo. E como que a gente ia poder fazer? E aí eu trabalhei numa empresa que foi nosso restaurante. São Paulo, ou seja, especifique sua meta, tenha isso muito claro, né? Lembra do SMART, né? Que muita gente fala, o SMART escutar, que está em casa, você tem que delimitar claramente o que você vai fazer.
E em que tempo, em que período? Quanto tempo isso leva para fazer? No caso de você, E esse aqui é o segredo, fracione. Por exemplo, antes de eu pensar que em 3 anos eu tenho, porque aí eu não contei para o pessoal aí de casa. Eu falava assim, ele me chama de Sunny. Você pode tomar depois quantas águas você quiser. Então consiga primeiro. De repente, público. E aí o que acontece? Muitas pessoas se desviam daquele roteiro inicial. Por quê? Porque elas começam a dar ouvido a essas outras ideias. Não. e aí quando que foi que vocês colocaram em prática essa ideia de colocar o restaurante? E essa é uma coisas que literalmente elas fogem do nosso controle. Sim. Venderia talvez hoje não, mas na época acho que eu jamais venderia algo para alguém que não tivesse nenhum carro para me dar de garantia que ele ia me a gente trabalhando, acordando 3 horas da manhã, aí eu falei, a volta a questão do vezes 365 dias nesse período. E se eu puder dizer isso para as pessoas, para quem está começando, vale a pena, sabe? Hoje você vê o quanto que valeu a pena coach. É justamente isso, o caminho adquirir resiliência. Tem de bom potencializar, e aquilo que você não é tão bom, aprenda a ser bom. Mas eu vou contar porque eu luto, como eu disse, com a depressão.
retraído e você nunca vai... Você é bom em matemática. Vai ser um cara um contador, alguma coisa assim. Mas eu gostaria... missão. Eu até hoje ainda brinco. Muito empreendedor. A parte do financeiro, mesmo viajando, que as empresas de alimentação eu sou meio arretado, sabe? Daniel, servir mesmo. Você vai... E a gente vai poder levar isso para muitas pessoas juntos. Tá certo, Alex, muito inspiradora a sua história. Obrigado por... Nosso tempo não dá tempo de... que quem acompanha agora o programa Provocação aberto sempre que você quiser. Aí você vai... Alexander você está fazendo, né? E realmente eu quero parabenizar assim, pelo teu programa. Eu acho que hoje tem aí para você, você que está aí em casa, o que você tem feito para ser uma... você está levando hoje? Ela está te aproximando? Obrigada, Alex. Então, com essa simpatia, com toda essa história, nós encerramos o programa Provocações de hoje. Essa entrevista você confere depois na nossa fanpage, na página do TV Mais News e também no nosso site, o TV
TV Mais